Um corpo carbonizado foi encontrado dentro do Parque do Cortado, em Taguatinga, a aproximadamente meio quilômetro do hospital veterinário. De acordo com a Polícia Militar, trata-se de um jovem, provavelmente menor de idade. A suspeita é que ele tenha sido espancado antes de ser queimado. Os bombeiros foram acionados já no final da tarde para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, viram que a situação era ainda mais grave. 12 bombeiros trabalharam na operação que era, a princípio, para atender um chamado de incêndio florestal, não é mesmo, Major? Exatamente. A priori, a entrada da ocorrência foi como incêndio florestal. Mas no percurso já foi passado que havia um corpo em chamas e com movimentos ainda. Agora a gente vai lá seguir para acompanhar, fazer a reportagem aqui e ver onde está esse corpo, né, Major? Vamos lá. Nossa equipe foi acompanhada pelos bombeiros mata adentro para chegar até o local exato onde o corpo foi encontrado. Policiais militares permaneceram no local para guardar o corpo e preservar a cena do crime até a chegada da perícia. Tem uma testemunha que viu a pessoa aqui em chamas, é um menor, e eles foi conduzido para a 17ª para prestar esclarecimentos. E a morte do assessor parlamentar Aloísio Bergamin continua ainda um mistério. Ele foi encontrado morto no Lago Paranoá na madrugada da última terça-feira. Foi divulgado um vídeo que mostra Aloísio batendo o carro contra uma casa no Lago Norte, momentos antes de ele aparecer morto. O vídeo cedido pela Polícia Civil mostra o momento em que Aloísio Bergamin, de 35 anos, bateu o carro no muro de uma casa na QI 7 do Lago Norte. Eram quase 3 horas da madrugada de terça-feira. Em seguida, ele sai correndo junto com os cachorros dele que também estavam no carro. A Polícia Civil ainda investiga o caso. Não há, pelo menos até onde nós sabemos na investigação, sinais de violência aparente. Só com o laudo do IML que nós vamos ter a certeza disso, mas em princípio eu descartaria essa hipótese. Nós trabalhamos com a hipótese de afogamento. Aloísio Bergamin era primo e assessor parlamentar do senador Ivo Cassol, de Rondônia. O corpo dele foi encontrado por pescadores na manhã da última quarta-feira. No momento em que foi retirado do lago, ele vestia apenas camiseta azul e cueca. A Operação Cronos do Ministério da Segurança Pública prendeu 643 homens acusados de homicídio em 16 estados na manhã desta sexta-feira. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Essa foi uma grande operação, né, Renata? Sim, Rodrigo, uma mega operação. Imagine você que quase 5.000 policiais civis estão ainda nas ruas cumprindo esses mandatos. Você deu aí esses números referentes a 16 estados, mas na verdade está acontecendo em todos os estados. Então, aos poucos, esses estados estão abastecendo essas notícias, dando as informações, e às 5 horas da tarde teremos um outro balanço. Então, até o fim do dia, a expectativa é que cerca de 1.000 homens sejam presos. Tem aí essa quantidade de mandatos e a maioria é suspeita de participar de homicídios e de matar mulheres, ou seja, de praticar feminicídios. Agora há pouco, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, concedeu uma coletiva e ele disse que, primeiro, a ideia é que essas ações integradas, essas operações nacionais ocorram mais vezes no país, isso está sendo estudado, está sendo analisado. E segundo, ele disse que isso é, na prática, aquele sistema unificado de segurança pública, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, de você unir ali tanto o serviço de inteligência, os homens e mulheres ligados também ao serviço de segurança pública e fazer grandes operações. Houve uma investigação minuciosa também até chegar a esses mandados. Eles usaram ajuda, na verdade, do chamado banco de perfil genético, que existe no Brasil. O que é esse banco de perfil genético? Então, de um lado, você cadastra o DNA de autores de crimes sexuais e, de outro lado, você confronta com o material genético encontrado nas vítimas. Então, isso também aconteceu nessa operação de hoje. O ministro também disse que até o final do ano que vem, a ideia é que você tenha aí algo em torno de 130.000 perfis nesse banco aí genético. Então, como a gente reforçou, a ideia é trabalhar muito mais com o processo de inteligência até chegar efetivamente a essas operações que vão acontecer em nível nacional. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Roberto, a gente vê nessa operação como tinha gente que tinha que estar aí atrás das grades. Exatamente. É importantíssima essa operação porque é o efeito demonstração. Todos esses sujeitos que foram presos têm uma coisa em comum, além de maltratar mulheres. Eles têm pinto pequeno. É por isso que eles agem dessa maneira, porque, afinal de contas, se sentem inferiorizados em relação a elas, com toda certeza. Freud explica. O fato é que
Tem que acabar essa onda de impunidades que prevalece no Brasil em todo tipo de crime, mas sobretudo em crimes cometidos contra as mulheres. É preciso que esses agressores tenham a ciência de que, se eles fizerem isso, se maltratarem, se matarem, se estuprarem, eles vão para a cadeia e vão ficar na cadeia durante um longo período. E esse é o principal desafio da sociedade brasileira, dos legisladores e também da nossa justiça. E a seguir, Torre TV Digital reabre para visitações a partir de amanhã. E o Band Cidade está voltando já.